Dia do Idoso. Projetos na UFMG trabalham com a população idosa. Na nossa entrevista de estúdio, expectativa de vida no Brasil. E ainda hoje, congresso sobre gestão de saúde e estresse no Fica a Dica. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Dia do Idoso. Para celebrar a data, o circuito mostra algumas iniciativas da UFMG para este público. A repórter Janaína Coelho é quem traz os detalhes. Não são nem 7 horas da manhã e eles já esbanjam a animação. Os cabelos brancos, alguns disfarçados pela tintura, denunciam que esta turma é rica em idade e em experiência. Com 90 anos, seu Antônio participa do projeto há mais de 2 décadas. É minha vida, é o meu restabelecimento. Eu passei a viver novamente. A saúde melhorou 100%. Na aula de hoje, circuito de exercícios. Nos colchonetes, abdominal e bicicleta. Nos halteres, fortalecimento muscular. E na caminhada, melhora da capacidade aeróbica. Então, a gente busca sempre trabalhar flexibilidade, equilíbrio, força, e elas ajudam os idosos não só a ser mais forte, mais flexível, mas ter mais equilíbrio, mas também nas atividades de vida diária dele mesmo. E cada idoso tem uma história de melhora para contar. Colunas, eu tinha muito problema de coluna, o ambiente. Sabe, o contato com as pessoas. Eu gosto muito de conversar e aqui a turma é muito boa de papo. Eu tinha osteoporose, então o médico receitou para mim poder fazer ginástica para melhorar a saúde, né? Porque eu tinha minha mãe doente e não podia fazer. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque aqui eu recuperei minha saúde, fiz amigos e aqui é um ambiente maravilhoso. E entre um exercício e outro, os idosos conversam e riem das próprias limitações. Mas vencendo as barreiras e respeitando os limites, eles dão um banho em muitos jovens. Aniversariante do dia, Rosângela é uma das mais novas da turma, com 63 anos. A gente vai ficando aposentado, o que você faz? Você fica muito em casa, né? Aí você está fazendo com um grupo, né? Você fica mais... interage mais, né? Só na casa da gente, só com os cachorrinhos, com os menininhos, não adianta nada, né? Então a gente tem que estar sempre procurando um grupo para você estar integrando ali, melhorando sua memória, né? Que a gente fica assim, fecha essa porta, tá mandando abrir, né? Meu presente foi maravilhoso, foi tudo de bom, o grupo todo. No primeiro semestre, os alunos participaram da primeira jornada do envelhecimento, que vai medir a real melhora física que eles têm com os exercícios. Mas quando o assunto é animação e sociabilidade, não precisa de teste, não. Esse é um dos aspectos, na verdade, que mais motiva a adesão dos idosos com relação a esse tipo de projeto, né? Que envolve grupos de sociabilidade. Embora a motivação inicial geralmente está ligada a uma busca por uma melhoria da saúde, muitas vezes inclusive relacionada a uma recomendação médica, a permanência no projeto desse tipo passa muito pela possibilidade de convívio, de integração, enfim, é uma possibilidade de usufruto do tempo livre que esses idosos encontram nesse tipo de ação associativa, né? E no Dia Nacional do Idoso, esta turma faz um convite a quem ainda está parado em casa. Eu quero que muita gente venha participar junto com a gente e aproveitar a bondade que é a fazer a ginástica, os professores. Então esse aqui é um doce. Essa aqui também é uma pérola. E não é só na UFMG que as iniciativas para melhorar a qualidade de vida dos idosos acontecem. Com os constantes aumentos da expectativa de vida dos brasileiros, medidas para lidar com a população idosa têm sido adotadas em diversas perspectivas pelo governo. Para entender melhor este cenário, nós conversamos agora com o professor de Demografia da UFMG, Roberto Nascimento. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. E para a gente começar, quais os principais fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida? Basicamente, 2 tipos de fatores. Fatores de natureza socioeconômica, ou seja, melhoria nas condições de vida da população, e também associado a isso políticas de saúde que são adotadas
pelo governo, pelo poder público, no sentido de reduzir as taxas de mortalidade. E professor, como é calculada a expectativa de vida? A expectativa de vida o número médio de anos que uma pessoa sobreviverá se exposta aos riscos de mortalidade atuais. Então, a expectativa de vida de uma pessoa que nasce hoje é o número médio de anos que ela vai sobreviver se ela for submetida às taxas de mortalidade que são vigentes hoje no país. Professor, existe alguma diferença na expectativa de homens e de mulheres? Em geral, no Brasil hoje, as mulheres vivem um pouco mais de 7 anos a mais, né, do que os homens. Então, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a expectativa de vida da população masculina. E quais são esses fatores que aumentam essa diferença, professor? Olha, tem um fator que a gente pode considerar como biológico, né? Tem uma determinação que é biológica, porque nascem, em geral, 5% mais de homens do que de mulheres, mas desde as primeiras idades, das primeiras horas de vida, morrem também mais homens do que mulheres. Agora, boa parte dessa diferença pode ser explicada pelo diferencial de mortalidade por causas violentas que acometem mais os homens do que as mulheres, especialmente nas idades jovens, entre os adultos jovens. Então, essa sobremortalidade masculina nessas idades ajuda a explicar boa parte do diferencial da expectativa de vida entre homens e mulheres. Professor, em relação aos idosos anteriores, quais os desafios que foram vencidos para os idosos de hoje, que eles vivem mais, né? Vários desafios foram vencidos. E eles têm a ver tanto com a adoção de políticas públicas, no sentido de evitar o acometimento ou a incidência de doenças, quanto do ponto de vista de modificações no estilo de vida da população. E os jovens de hoje, eles vão se aposentar mais tarde? A tendência é que sim. Primeiro porque eles vão viver um número de anos muito maior do que, em média, se vive a população hoje, né? Os jovens de hoje, a expectativa de vida daquelas pessoas que nascem de sobreviver até um pouco mais de 70 anos, mas hoje a população que tem 60 anos viverá, em média, cerca de 20 anos, né? Então, é possível, né, que haja, né, um aumento na idade ao aposentar, né? E certamente essa população vai se aposentar mais tarde, também pelo fato de que ela começa a entrar no mercado de trabalho em uma idade muito maior do que entrava antes. Vão ter idosos mais ativos do que das gerações passadas? A expectativa é que sim, né? Hoje, além dos indicadores de expectativa de vida, né, também é importante o indicador de expectativa de vida saudável, de vida sem restrição de atividade. Quer dizer, se a gente olha os dados, por exemplo, para 2008 no Brasil, né, a gente percebe que dos anos, da população de 60 anos aos 60 anos, cerca de 19% dessa sobrevida, no caso das mulheres, é uma sobrevida com algum tipo de incapacidade, com incapacidade funcional, e 14% no caso dos homens. Mas a tendência é que isso diminua, né, em função das ações de medidas preventivas de saúde e também de um investimento que tem sido muito grande já desde a idade jovens, que o estilo de vida seja qualitativamente melhor. Professor, para a gente finalizar, qual a relação entre as políticas públicas e a demografia? Os indicadores demográficos, eles são fundamentais para as políticas públicas, porque eles são a base da política pública, que é a população, né? Tanto a população em geral, quanto a população desagregada por idade, quanto a população desagregada por sexo. Por exemplo, se eu quero falar de aposentadoria, eu estou falando de população aos 65 anos, ou aos 60 anos, ou aos 60 anos e mais, eu estou falando no diferencial por sexo. Então, a dimensão demográfica ela é a base
né, para o estabelecimento de políticas públicas, tanto do ponto de vista da proposição dessas políticas, quanto do ponto de vista da aferição da eficácia dessas políticas. Ok, professor, muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Na manhã de hoje, a chapa 3 da consulta pública para a escolha do novo reitorado da universidade visitou a TV UFMG para tirar fotos da campanha. Acompanhado pela coordenadora geral da TV UFMG, Bia Starling, os candidatos conheceram os espaços da TV universitária. José Najib Cotrim Árabe é professor associado do ISEX, possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG, mestrado pela mesma universidade e doutorado pela Universidade da Califórnia. Já Paulo Sérgio Beirão é professor titular do ICB, graduado em Medicina pela UFMG, mestre e doutor pela UFRJ e pós-doutor pela Universidade de Leicester, no Reino Unido. Os candidatos formam a chapa 3 e concorrem aos cargos de reitor e vice-reitor, na gestão de 2014-2018. As informações completas sobre a consulta pública você confere no site ufmg.br/eleições 2013. Quer lidar melhor com o estresse? Confira mais uma recomendação do Fica Dica desta semana. Hoje a dica é sobre como se acalmar após um conflito estressante. Uma vez que o estresse é uma resposta rápida, passageira, é preciso que você faça com que ela seja assim e não se cronifique. O estresse crônico é capaz de provocar uma dúzia de doenças, todas elas evitáveis. Ele está relacionado, por exemplo, com o desenvolvimento de várias dificuldades, por exemplo, no sistema cardiorrespiratório, ou alterações no sistema digestivo, ou mesmo na pele, ou, por exemplo, diminuindo também a reatividade do seu sistema imunológico. Daí ser muito importante saber sair do estresse. Sempre que você enfrentar uma situação que for estressante, pare e acalme-se, respire profundamente, converse com alguém de sua confiança, tente pensar o lado positivo do que aconteceu e prevenir-se, maneiras de prevenir-se para que isso não aconteça novamente. Sair da situação de estresse para o seu estado normal, um estado de tranquilidade, faz com que ele não se cronifique e não se torne um vetor de possíveis doenças. Amanhã você confere mais uma dica para cultivar a tranquilidade. Não perca! Começa hoje o 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. O evento é organizado por professores da UFMG. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva traz para a capital mineira congresso com o tema Universalidade, Igualdade e Integralidade da Saúde, um projeto possível. A própria Constituição permite que os serviços de saúde são de livre iniciativa privada. E na lei orgânica do SUS se fala que é complementar, mas na realidade não tem uma regulação adequada. O 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde pretende promover a produção científica na área, além de fortalecer a atuação política no direito universal à saúde no Brasil. Falta uma reflexão mais profunda, quais seriam estratégias para melhorar o sistema como um todo. E para pensar estratégias de melhoria na saúde pública no Brasil, que há 25 anos adota o SUS, o Congresso traz a experiência de fora. Reformas podem ser implementadas. Se você constrói uma política de bem-estar social, você não está construindo necessariamente uma grande burocracia. Essa é a primeira lição. A segunda é que, se você olhar a evolução da política de bem-estar social na Europa, que tem poucos recursos humanos, você chega à conclusão de que é preciso investir na saúde das crianças para salvar vidas no futuro. O Circuito UFMG termina agora. Não perca amanhã o programa Estação Especial TV UFMG, a partir das 7 da noite, aqui no canal Universitário.